Quais são os itens mais comuns de manutenção de uma casa? Como toda casa tem manutenção, tem coisas que a gente não consegue anular. E muitas pessoas têm dúvida se a casa com estrutura metálica exige mais manutenção do que uma casa sem estrutura metálica. Você tem essa dúvida? Ou você já ouviu alguém dizer que a casa com estrutura metálica dá muita manutenção? Eu já ouvi dizer isso. Então agora eu vou esclarecer essa dúvida. Será que uma casa com estrutura metálica exige mais manutenção do que uma casa que não usa estrutura metálica, que usa estrutura em madeira ou estrutura em concreto armado? Bom, primeiro a gente tem que entender quais são os itens comuns de manutenção de uma casa. Eu vou começar falando da limpeza geral, né? Para a casa estar em bom estado, para você manter ela nessa linha do bom estado, você precisa limpar a tua casa aí várias vezes. Você limpa, já está mesmo sujando, enfim. A limpeza geral é inerente a toda a casa. Qual outra coisa que exige manutenção? Energia elétrica. Para a tua casa estar em bom estado e funcionar, provavelmente você tem equipamentos elétricos nela, né? Uma lâmpada, um ventilador, qualquer outra coisa elétrica aí. E para isso funcionar, você precisa ter energia elétrica. Toda essa parte tem que estar funcionando e tem que ser mantida também, né? Não só a fiação, como pagar a conta de energia. Água potável, então a boa e velha limpeza do reservatório elevado, né? A limpeza da caixa d'água, todas as torneiras funcionando, pagar essa fatura também de água potável, então tudo isso é inerente à manutenção da casa. Poda e corte das plantas do jardim, cortar a grama, lavar as calçadas lá fora, podar as árvores, né? Catar as folhas, faz parte da manutenção da casa. Tudo isso aqui é inerente a todo tipo de casa, né? A casa em estrutura metálica vai ter todas essas manutenções? Sim. A casa em concreto armado? Também. Qualquer casa, né? Qual outra manutenção inerente a todas as casas? Pintura. Né? De tempos em tempos, a gente tem um número aqui que a gente repete muito, que é a cada 5 ou 6 anos, que você tem que rever a pintura da tua casa. Porque ela desbota, né? Você precisa dar um glow na casa, vai ficando com aquela carinha de judiada. Quando você tem esquadrias, por exemplo, em madeira, né, as janelas, portas da tua casa em madeira ou em aço, eu acho que basicamente esses dois materiais você precisa pintar. Quando é em alumínio, não precisa. Quando é em PVC, não precisa. Mas, de tempos em tempos, a cada 5 ou 6 anos, você tem que dar aí um glow na tua casa, melhorar a pintura dela. Se você não está fazendo, você não está mantendo ela está em declínio, então tem que manter. A casa em estrutura metálica, repare, não exige nada mais de manutenção. É exatamente a mesma manutenção de uma casa com estrutura convencional. Não é nenhuma pintura a mais, nenhuma lavagem a mais, nem um parafuso a mais, nada a mais do que uma casa convencional, tá bom?